Capítulo 18. Nada pode apagar a verdadeira fé. Leia Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 40. Neste ponto da carta, o apóstolo está focando o tema da fé. Ele explicou o que é fé e como se comporta. Não podemos nos esquecer, porém, que ele escreve a homens e mulheres que estão pensando seriamente em abandonar a fé. Sendo assim, há um ponto específico que desejo destacar agora. A verdadeira fé não morre. Nada pode extinguir. É essa lição que ocupa o restante do capítulo 11 e o apóstolo ensina enfatizando duas verdades. Primeira, a fé olha para frente mesmo quando não há nada para esperar. Veja o caso de Abraão nos versículos 17 a 19. Em mais de uma ocasião, Deus havia dito a Abraão que ele teria numerosa descendência e um descendente muito especial. Deixou claro que esta promessa se cumpriria através de Isaque. Abraão creu na palavra de Deus e não duvidou que fosse se cumprir. Então, Deus mandou que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Abraão tinha agora um problema nas mãos, mas tendo pensado melhor, chegou a uma clara conclusão. Deus não quebraria sua promessa, nem o decepcionaria. Disso tinha razão. Se Deus prometeu que seria por meio de Isaque a sua descendência, e agora estava pedindo para sacrificá-lo, certamente planejava ressuscitar Isaque da morte. De forma figurada, foi exatamente o que aconteceu. Mas o grande fato é este. Em determinado tempo da história humana, quando nenhuma pessoa morta tinha sido ressuscitada, Abraão concluiu que era exatamente isso que aconteceria. Deus não pode quebrar sua palavra. Quando, humanamente falando, não havia nenhuma esperança, Abraão esperava a ressurreição de Isaque. É assim que se comporta a verdadeira fé. Nada pode apagar. Ela jamais deixa de estar convencida de que podemos confiar na palavra de Deus. Que repreensão era essa fé para os hebreus? Veja o caso de Isaque, no versículo 20. Sendo Isaque já velho, chegando ao fim de seus dias, o que fazia? Geralmente, quando as pessoas se aproximam do fim da vida, passam o tempo olhando para trás, porque nada enxergam adiante. Mas Isaque estava olhando para frente, somente se fixava nas coisas que ainda estavam para vir. Embora houvesse ter sido vítima de enganos e trapaças, aquele senhor não estava disposto a repetir o que dissera sobre o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Os propósitos de Deus seriam levados adiante por Jacó, e Esaú não tinha lugar neles, ainda que chegasse a conhecer algumas bênçãos terrenas durante sua vida. Isaque havia tomado como certo que Esaú, o filho mais velho, seria o instrumento escolhido de Deus para o seu futuro. Embora as táticas e manipulações de Jacó fossem erradas, agora Isaque via que as promessas da aliança feitas a Abraão seriam cumpridas por meio da descendência de Jacó. Isaque estava absolutamente convicto disso, embora jamais tivesse chegado a ver tal coisa por si mesmo. Isso é fé. Veja o caso de Jacó, versículo 21. Quando Jacó estava prestes a morrer, abençoou os 2 netos que seu filho José trouxera à beira de sua cama. Ao fazê-lo, teve uma grande percepção da presença de Deus invisível. Predisse o futuro de cada menino e demonstrou sua certeza de como os propósitos de Deus se realizariam através de cada um. Tinha somente uns poucos momentos na terra, mas ainda estava olhando para frente. Deus era real e sua palavra certa. Quão poucos idosos gozam tal perspectiva, mas é assim que a fé se comporta. Veja o caso de José. Durante sua vida maravilhosa, José passou por uma grande variedade de experiências.
No entanto, em seus últimos momentos, ainda olhava adiante, embora em seu tempo não houvesse nenhum sinal, pôde ver o êxodo que viria. Deus prometeu que os israelitas acabariam deixando o Egito. José não viveu para que pudesse ver, mas sabia que realmente aconteceria. Assim, deu instruções claras quanto ao que deveria ser feito com seus ossos. Não ficariam no Egito, mas iriam com o povo de Israel até a terra prometida e ali finalmente seriam enterrados. Como os outros que mencionamos, José viveu e morreu sem ver tudo o que Deus prometera. Mas isso não o tornou cínico ou hesitante e cheio de dúvidas. O que Deus prometeu certamente aconteceria. Nenhuma outra possibilidade passou por sua cabeça. Essa grande convicção governou tanto o seu modo de viver quanto o modo como morreu. Mesmo quando já tinha tudo, humanamente falando, e não havia mais nada para esperar, mesmo assim olhou adiante. É o que a fé autêntica faz. Veja o caso de Moisés. Numa época em que não havia futuro para os meninos hebreus, os pais de Moisés viam as coisas de forma diferente e olhavam adiante. Puderam ver que seu filho recém-nascido não era uma criança comum e que Deus tinha um papel especial para ele. Sem temer a ordem de Faraó de exterminar todos os meninos e infantes, esconderam-no durante 3 meses, esperando que os propósitos de Deus fossem manifestos. Numa época em que não havia futuro fora da corte real do Egito, Moisés via as coisas de forma diferente. Via que, ao longo prazo, o futuro estava com o povo de Deus e o reino de Cristo, não com um ambiente pecaminoso que o cercava. Portanto, escolheu lançar sua sorte com Israel e não com o Egito, desfrutar do galardão eterno ao invés de usufruir dos tesouros temporários e prazeres passageiros daquele momento. O Deus invisível era mais real que Moisés do que o ditador de uma superpotência terrena, e ele não demonstrou medo quando teve de confrontar seu ditador com a exigência de que os hebreus fossem libertos da escravidão. Mais tarde, quando o exército do faraó enfurecido os perseguia e parecia certo que esmagaria o povo de Israel em fuga, Moisés não demonstrou temor, mas olhou para a frente, conquistado pela realidade de Deus e a integridade de suas promessas. Nada podia abalar a Moisés. O mesmo Espírito permeou a Páscoa original na noite antes da saída de Israel no Egito. Era um olhar diante, baseado na palavra de Deus que, clara está, não desaponta jamais. Como são diferentes as outras coisas, os homens e as mulheres de fé? Todos esses exemplos comprovam isso. Homens e mulheres comuns baseiam os pensamentos quanto ao futuro daquilo que enxergam, esperam, planejam, naquilo que as pessoas comuns acham possível ou factível. Não são assim os crentes. Todos os seus pensamentos quanto ao futuro são regulados pelas promessas de Deus. Veem tudo à luz do que ensina a palavra de Deus. Sendo assim, quando o mundo não tem mais esperança, o cristão a tem. Como os olhos de sua mente vibra com o progresso contínuo do Evangelho, a volta do seu Senhor, a ruína de Satanás, a absorção no juízo final e a maravilha de estar com Cristo por toda a eternidade. O otimismo inabalável do crente não se baseia em qualquer coisa visível. A existência dessas realidades futuras não pode ser provada em qualquer sentido normal. A falta de evidências faz com que o mundo descrente questione a esperança do cristão, duvidando que seja real ou mesmo zombando da ideia. O crente continua crendo, sem impedimentos. Está certo do que Deus prometeu. As promessas de Deus são firmes e a certeza de tais promessas traz ao crente sereno conforto e vibrante expectativa. Não há nada tão certo quanto a palavra de Deus e por isso o crente não cede ao pessimismo, desespero ou apostasia. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus.
Você vive dessa forma? A sua visão de futuro é totalmente guiada pelas promessas de Deus? Você possui verdadeira fé? Quanta alegria é ser crente! Enquanto o mundo de todos está em colapso, o nosso quase nem começou. Segundo, a fé segue em frente mesmo que quando tudo o mais falha. Veja o que aconteceu no Mar Vermelho. À beira do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas que surgiam sabiam que Deus estava com eles e prometera ajudá-los a atravessar. Isso é fé. Que coisa poderia fazer com que continuasse em frente naquela situação? Parecia impossível a travessia do Mar Vermelho. Era contra a razão. Com a aproximação do exército de Faraó, a realidade era que estavam encurralados e enfrentariam morte certeira. Mas a fé não morre em tais situações. Os israelitas creram na palavra de Deus e agiram de acordo com a crença de que o Senhor estava junto deles. Na manhã seguinte, estavam todos sãos e salvos no outro lado. Ao contrário dos egípcios, que, desprovidos de fé, se afogaram. As dificuldades não matam a fé. Venha o que vier, a fé vai adiante. Que repreensão isso deveria ser para os primeiros leitores de Hebreus que estavam prestes a apostatar. Veja o que aconteceu em Jericó. Quando finalmente os israelitas chegaram à terra prometida, a primeira cidade inimiga que teriam de conquistar era Jericó. Uma vez por dia, durante 6 dias, marcharam em volta da cidade. Nada aconteceu. Então o que fizeram? Continuaram crendo no que Deus disse e obedeceram a cada palavra de suas instruções. A fé continuou sem esvanecer. Deu o grito da vitória. Viu achatarem seus muros e logo os judeus completaram a conquista. E você já se colocou no lugar de Raabe? Ela vivia sobre o muro que Deus determinou que cairia ao chão. Era nativa de Jericó e Deus havia dito que toda a população nascida em Jericó seria morta. Mas ela não choramingou. Tudo acontece comigo. Não, sua fé permanece intacta. Em nome de Deus, os espias hebreus haviam lhe feito uma promessa na qual ela creu. Sua fé tinha consciência contínua da realidade e confiabilidade de Deus, que nunca a abandonou, mesmo nas aparentemente impossíveis circunstâncias em que ela se encontrava. A fé continua em frente. Se for autêntica, nada poderá apagar. Veja toda a história de Israel nos versículos 32 a 38. O apóstolo aqui admite ser impossível mencionar todos os exemplos de fé dados nas Escrituras e na história dos hebreus a quem escreve. O que eles têm de entender é que todos quantos foram grandes heróis naquela nação o foram por serem pessoas de fé. Foi pela fé que fizeram o que fizeram. E o que fizeram? Grandes atos de coragem, valor, bravura, ousadia e perseverança. Perseguidos, suportaram dor e tortura. Conheceram tudo o que se pode saber sobre sacrifício pessoal. O apóstolo delineia, em breves e abrangentes traços, toda a história de Israel, resumida em poucas sentenças nos versículos 33 a 38. Se examinarmos todo o Antigo Testamento, não será difícil encontrar muitos nos eventos aqui mencionados. Quando tudo estava contra eles, esses homens e mulheres permaneceram fiéis ao Senhor. Fizeram dos hebreus a quem o apóstolo estava escrevendo. Qual o segredo? Tiveram fé. Para eles, Deus era a realidade. Estavam certos de que sua palavra era a verdade, que o que disse realmente aconteceria, que o que prometeu seria deles sem falta. A certeza deles era maior do que qualquer outra coisa, e assim, jamais desistiram, jamais cederam, jamais voltaram ao que era antes, jamais deram as costas para o seu Deus e jamais viveram na mesma maneira que as outras pessoas. É assim que a verdadeira fé se comporta. Quando tudo mais é desesperança e todo mundo já desistiu, a fé continua a prosseguir. Sua convicção-chave é: Deus é real e sua palavra é a verdade. E a fé age à luz dessa convicção.
Não obstante o preço, como poderia ser diferente? Veja mais uma vez esses crentes no Antigo Testamento. Viveram e também morreram pela fé, e Deus se agradou deles. Apesar de todas as promessas que lhe foram feitas, não viram o Messias sobre a terra, não testemunharam o sacrifício perfeito, não puseram os olhos sobre a gloriosa cidade que estavam buscando. Na verdade, nunca tiveram em mãos qualquer das coisas em que haviam firmado o coração. Isso não lhes foi permitido porque tinham de esperar por nós. Aqueles tempos do Antigo Testamento não eram superiores aos tempos atuais, como parece que pensavam os leitores da carta aos Hebreus. Eram inferiores. Não era vontade de Deus que entrassem em tudo o que ansiavam possuir e que nós, crentes neotestamentários, aparecemos como uma espécie de apêndice, como os filhos de Deus de segunda classe. Temos visto aquilo que eles não viram. Alguns crentes do Novo Testamento viram Cristo e sua cruz com os próprios olhos, e restante de nós pode olhar para trás para sua encarnação, vida de obediência, ministério, morte, ressurreição e ascensão. Mas nenhum de nós, que é crentes do Antigo Testamento que do Novo, chegou a ver a cidade prometida. Entraremos nela juntos, ao mesmo tempo, sem que ninguém entre antes dos outros. Os crentes do Antigo Testamento tinham seus corações fixos no céu, e nós também. Ali chegaremos de mãos dadas. Portanto, o que é necessário não é uma volta às cerimônias e rituais do Antigo Testamento, como pensavam os leitores originais, e sim que tenhamos fé autêntica. Somente pessoas de fé estarão no céu. Dizendo de modo bem direto, os que renunciam à sua fé ou deixam que ela desvaneça, não estarão no céu. Felizmente, nada pode apagar a fé, nada mesmo. Que nenhum de nós ouse deixar esse maravilhoso capítulo sem perguntar se realmente possui essa fé. O mundo invisível é real para mim? Tenho certeza da palavra de Deus, certeza ao ponto de obedecê-la, confiando no Cristo que ela proclama para minha salvação eterna? A prova final de que minha fé é real será o fato de permanecer nela até o dia de minha morte. Em meus últimos momentos, ainda estarei olhando à frente. Quando tiver perdido tudo o mais, até mesmo os últimos requisitos da minha saúde e consciência, a fé permanecerá. É hora de abandonar tudo que impeça nosso progresso na fé. É exatamente essa a nota que o apóstolo tocará a seguir, à medida que abre o capítulo 12.